Olá pessoas, beleza? Vocês já devem ter assistido nos telejornais, visto nas notícias pela internet nos últimos dias, do desastroso acidente que aconteceu no estado de Ohio, nos Estados Unidos, no qual ocorreu o descarrilamento de um trem que estava carregado com vários containers contendo uma substância chamada cloreto de vinila. Essa substância acabou se espalhando, causando um incêndio. Esse incêndio, por sua vez, acabou liberando gases tóxicos, que está sendo uma grande preocupação ambiental nos últimos dias devido a isso ocorrido. Então, o que é o cloreto de vinila? O cloreto de vinila ele é um composto químico, que tem essa fórmula química como vocês estão vendo aqui, um composto que é uma molécula, na verdade, bem simples. A temperatura ambiente ele é um gás, ou seja, um composto que está no estado gasoso. Ele tem um cheiro adocicado, característico, que lembra um pouco, por exemplo, o éter ou clorofórmio. E ele é um composto químico utilizado principalmente na indústria da produção de plásticos, ou seja, para a produção de polímeros. E o principal composto que é obtido a partir dessa polimerização, ou seja, o principal uso do cloreto de vinila, é a produção do polímero chamado policloreto de vinila, que é mais conhecido como PVC. Exatamente, o PVC, que é utilizado, por exemplo, naqueles plásticos de embrulhar alimentos, nos canos que transportam água, por exemplo, o revestimento dos fios elétricos, os forros de telhado, entre outras coisas. É um plástico muito comum utilizado no cotidiano, que é o PVC. E o principal problema dessa substância, primeiramente, é o modo como ela é transportada. Como eu disse, ele é um composto gasoso, a temperatura ambiente ele é um gás, porém, quando submetido à pressão, ele é convertido em um líquido, que é uma forma mais fácil de ser transportada. No momento em que ocorreu o descarrilamento do trem, ocorreu a ruptura dos containers que transportavam esse composto e com isso aconteceu a quebra do cilindro, o cilindro se rompeu e com isso você expôs aquele líquido pressurizado à pressão ambiente. Quando isso acontece, o gás instantaneamente ferve, ele entra em ebulição e se espalha por aquele ambiente. E o cloreto de vinila ele tem sérios problemas. Primeiro porque ele é uma substância muito tóxica à vida, muito tóxica à vida animal, ao ambiente. Primeiramente porque ele tem efeito carcinogênico, ou seja, por conter átomos de cloro ligados a grupos orgânicos, eles podem ser agentes alquilantes. Então, dentro do organismo, eles podem, por exemplo, adicionar grupos estranhos à molécula do DNA, em algumas bases nitrogenadas do DNA, causando mutações que podem levar à morte das células ou até mesmo ao câncer. Também, por ser um gás 2 vezes mais denso do que o ar, quando ele se espalha naquele ambiente, as pessoas atingidas podem sofrer asfixia por depleção de oxigênio, que significa que o cloreto de vinila se espalha no ar, ocupa todo o lugar do oxigênio e com isso aquela pessoa acaba sufocando por asfixia. Ele também tem um certo efeito anestésico que faz a pessoa desmaiar e como consequência ele acaba fazendo com que as pessoas simplesmente percam os sentidos e continuem se expondo àquele produto tóxico. Outro problema é o fato dele ser um gás altamente inflamável, porém ele queima muito mal. Durante a combustão, como ele contém um átomo de cloro que não é facilmente oxidado pelo oxigênio, a queima vai produzir vários radicais livres e esses radicais livres acabam por causar várias reações colaterais. A queima do cloreto de vinila vai produzir, por exemplo, gás carbônico, água e ácido clorídrico, que é um ácido forte e extremamente corrosivo, ou seja, a fumaça desse gás, quando queimado, ela é extremamente corrosiva devido à presença de um ácido muito forte e perigoso, que ele pode causar sérias queimaduras na pele de quem entrar em contato com ele. E além disso, como esse ácido não queima com oxigênio, ele atrapalha a combustão, também ocorre a formação de vários produtos clorados que também são extremamente tóxicos, a formação de alguns hidrocarbonetos venenosos como benzeno, naftaleno e outros hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que são extremamente cancerígenos. Também ocorre a formação de uma grande quantidade de fuligem e de monóxido de carbono devido à queima incompleta. Ou seja, a queima desse produto ao ar produz uma fumaça altamente poluidora que pode causar sérios danos à natureza e às pessoas que são expostas a ela. Ou seja, este foi um acidente lastimável, um incidente que acabou por causar um prejuízo ecológico muito grande àquela região e possivelmente poderia afetar a vida das pessoas ali que vão ter alimentos contaminados, água contaminada, o ar em volta vai estar contaminado. Até esse produto se dispersar vai levar bastante tempo. Então é isso que eu queria explicar para vocês sobre esse composto, sobre o que ele é utilizado, em que consiste, quais são os problemas desse vazamento e tudo mais. Muito obrigado pela atenção de vocês, por curtirem aqui, assistirem o meu vídeo e valeu!